Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre, aliás, a gente continua no módulo 2 de economia, economia keynesiana e economia de curto prazo. E aí, o que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu os antecedentes da economia keynesiana através do estudo da economia clássica. O que a gente vai ver hoje? A quebra da economia clássica, de onde é que foi que a economia clássica errou e o surgimento da nova economia, chamada economia keynesiana. Então, indo direto na lousa, você vai ver um ano, chamado de 1929. O que foi que aconteceu nesse ano de 1929? Normalmente, as pessoas acentuam essa crise de 1929 à Bolsa de Nova York. Mas não foi somente a Bolsa de Nova York. Foi uma crise que acabou gerando a quebra da Bolsa. O que aconteceu antes de 1929? As economias vinham crescendo e vinham crescendo muito. Então, a gente vinha naquela farra do crescimento. Todo mundo produzindo, lei de Say prevalecendo, oferta cria demanda, todo mundo aumentando as suas produções, porque a teoria econômica afirmava que quanto mais uma determinada economia produzisse, maior seria a absorção pelos consumidores. Isso veio existindo até que em 1929 a gente chegou a um problema de superprodução. Qual é o problema da superprodução? É quando eu tenho excesso de oferta e escassez de demanda. Quem viu microeconomia vai lembrar disso. Então, eu tenho agora que as empresas produziram demais, geraram estoques demais, e qual foi o problema disso? É que os consumidores não absorveram esse volume enorme de produção. O que aconteceu então? Eu tenho várias pessoas produzindo, a cada vez mais gerando estoques. Gerou estoque, formou a superprodução. Qual é o desdobramento disso? É que as pessoas agora não têm emprego. Aliás, as empresas não têm como pagar os funcionários, demitem os funcionários, funcionários desempregados não têm renda para consumir. Se eu não tenho renda para consumir, reduz ainda mais o consumo. E aí, qual foi o problema? É que as empresas que operavam na Bolsa de 1929 passaram a não ter condições de apresentar bons resultados. E aí, qual foi o desdobramento disso? O preço das ações foi caindo, até que chegou, de fato, à quebra. Então, a quebra de 1929 foi associada a um problema de superprodução. E aí, agora, o que é que se faz? Todos os governos perguntavam aos economistas o que é que se deve fazer com o problema de superprodução. E aí, o que é que os economistas diziam? Deixa lá que a mão invisível do mercado vai fazer com que isso resolva. O problema é que, de 1929 até 1932, a crise só se acentuou. Então, a crise chega em 1932 no seu pior estágio. Todo mundo, agora, não mais em recessão, mas em depressão. Qual é o problema? Qual é a diferença de recessão e depressão? É que a depressão é um estágio acumulativo, vários processos de recessão geram uma depressão. Então, em 1929, a gente teve um processo de depressão mundial, muitas empresas falindo, muita gente ficando pobre, quebra nas bolsas. E aí, o que foi que se começou a observar? Começou a se ver que aquele remédio pregado pelos economistas clássicos não gerava mais efeito. Ou seja, não adianta deixar a economia do jeito que ela está, porque da forma que está, eu estou gerando apenas resultados piores. E aí, é dentro dessa ideia, é com esse contexto que surge a economia keynesiana. Vamos observar na lousa. O que é que diz a economia keynesiana? A economia keynesiana, criada por Keynes, no livro Teoria Geral da Moeda, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, um livro relativamente curto de economia, deve ter, 200 páginas, explicou todo o remédio que precisava ser tomado pelas economias para que fosse possível sair da crise. E aí, uma coisa que Keynes deixou bem claro é que, se é para sair da crise, era preciso abandonar na lousa as ideias da economia clássica. Então, o que é que Keynes dizia? A economia clássica, no formato que ela está errada. Ela não se adequa
a nossa realidade e, por algum acaso, ela vinha tendo êxito no passado, mas agora ela não pode ser a cura dos problemas de mercado. E aí, quais são as bases da teoria keynesiana? Vamos na lousa. A teoria keynesiana dizia que a mão invisível não existe para a macroeconomia, que deve existir, sim, a intervenção do governo. Qual era a ideia de Keynes? Que o governo atuasse e agisse de forma bem contundente dentro da economia. Então, vamos na lousa. A ideia da mão invisível, aliás, vou botar aqui. A ideia da mão invisível não é válida. Era preciso que o governo fizesse alguma intervenção na economia. E aí, que tipo de intervenção o governo tem que fazer para tirar a economia da crise? O governo tem, segundo Keynes, fazer qualquer coisa, nem que seja abrir buraco e fechar buraco. A ideia é que o governo fizesse a economia movimentar, realimentando o mercado. Então, o que é que Keynes pensava? Se o governo entrar na economia e abrir vários buracos nas ruas, para que ele abra buraco, ele vai precisar gerar emprego. Se ele vai gerar emprego, as pessoas vão consumir mais, vão gerar novos empregos e aí a economia sai da crise. Então, se o governo abrisse buracos e fechasse buracos, era possível sair da recessão ou da depressão de 1929. Então, a primeira coisa que Keynes disse foi: vamos abandonar a ideia da mão invisível. É preciso que o governo efetivamente atue na economia. O que é que ele disse mais? Ele disse que o governo tem uma função, aliás, a moeda tem função na economia real. Vamos na lousa. O que é que ele dizia? Segundo Keynes, a moeda não é só um meio de troca, ela possui funções no meio real. Através da movimentação da moeda na economia, era possível gerar mais empregos e essa geração de empregos afeta, sim, a economia real. Keynes dizia ainda que os posicionamentos não eram voltados para o longo prazo, que os posicionamentos eram voltados para o curto prazo. E aí uma frase bem típica dele, uma frase bem famosa, é que ele dizia que no longo prazo todos estaremos mortos, então eu não preciso me preocupar com ele. Eu preciso me preocupar em tirar a economia do buraco agora. Desde que no longo prazo alguém vai resolver. Longo prazo não me interessa. O que me interessa é a economia de curto prazo. E, por fim, Keynes dizia que a lei de Say não era válida. Vamos na lousa. Não é a oferta que cria a demanda. Segundo Say, a demanda cria a oferta. Eram essas as contribuições de Keynes. E aí, o que foi que aconteceu depois disso? Ele terminou por derrubar a economia clássica, dizendo que o mercado de trabalho não funciona adequadamente. Por que não funciona adequadamente? Porque, segundo Keynes, vamos na lousa, há obstáculos aos ajustes de salários nominais. Principalmente a seguinte questão: os trabalhadores, vamos escrever aqui, não são flexíveis a reduções no salário nominal. Então, esse era um problema observado por Keynes. O que é que ele dizia? Que os trabalhadores, nós não somos flexíveis a baixas de salários. Nós somos flexíveis a aumentos de salários, mas não a reduções deles. E aí, ponto a ponto, a teoria keynesiana foi derrubando a teoria clássica. E aí, logicamente, o livro não entrou em 1932. Entre a crise e o livro foram mais ou menos 7 anos, até que o livro foi publicado.
os governos leram o livro. Era interessante, aliás, é ainda interessante para os governos intervir na economia. A teoria keynesiana foi adotada a partir de então. Que mais eu preciso compreender? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que, segundo Keynes, agora existe uma modificação no foco da economia. O que existia na economia clássica? Qual era o foco da economia clássica? Era a função de produção. Era como é que as empresas produzem. Agora, a empresa deixou de ser o ponto focal da economia. A demanda, os consumidores, as empresas enquanto consumidoras, os governos enquanto agente consumidor, agente atuante no mercado de bens e serviços, é que passam a ter relevância dentro da economia. Então, segundo Keynes, há essa modificação de lado. Eu vou olhar agora a demanda. E o que é que ele dizia sobre a crise de 1929? Ele dizia que o problema da crise de 1929 não foi na função de produção. As empresas continuavam produzindo. O problema, segundo Keynes, para a crise de 1929 foi a ausência de consumo. Eu não tinha gente suficiente para absorver aquela produção. Então, não é um problema somente de excesso de oferta. Era um problema muito maior de falta de demanda. Então, o que é que eu preciso? Eu não preciso criar a oferta. Eu preciso criar a demanda para que essa demanda possa absorver o que é produzido pela oferta. Então, nesse caso, vamos para a lousa. O mais importante para Keynes era a observação de que agora é preciso compreender bem qual é a demanda. E essa demanda, para compreender bem essa demanda agregada, eu preciso conhecer consumidores, eu preciso entender bem empresas não em termos de agentes produtores. Eu quero entender a empresa como agente consumidor. E aí, como é que eu entendo a empresa enquanto agente consumidor? Eu entendo que a empresa, para produzir, ela precisa de bens produzidos por outras empresas. Então, é essa compra de outras empresas que Keynes estava preocupado. Vamos na lousa. E eu preciso agora compreender com ainda maior cuidado como é que os governos influenciam na economia. Então, o que é que Keynes passa a observar? Ele passa a observar agora todos os componentes da demanda. Ele deixa de se interessar pelos componentes da oferta. Só para que você lembre, vamos na lousa. O que é que a gente observou lá em contas nacionais do módulo 1? Que eu tenho que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Tudo que é produzido vai ou para as famílias, ou para as empresas, ou para os governos, ou para o resto do mundo, no termo X menos M, chamado de exportações líquidas. O que é que essa expressão quer dizer agora, segundo Keynes? Ele quer dizer que agora eu não estou mais preocupado exatamente com o Y. O Y não tem tanta importância para mim. O que está me preocupando agora é o C, o I, o G, o X e o M. O que a gente observa? Que agora essa mudança de foco muda toda a concepção da macroeconomia. Eu agora não estou preocupado mais em saber se a empresa vai produzir mais ou não. Eu quero saber como é que eu faço para que o consumidor compre mais, para que as empresas investam mais, para que o governo gaste mais. Então, é desse lado da economia que a gente vai atuar. E aí, o que é importante que você observe é que as bancas analisam exatamente a economia keynesiana. Por que as bancas analisam a economia keynesiana com tanta intensidade? Porque é importante. A gente está fazendo concurso para ser servidor público. Servidor público é órgão do governo. Então, o que é que as bancas querem? Vamos na lousa. Elas querem compreender, elas querem observar ou verificar se vocês sabem como é que o governo afeta a economia.
Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Isso vai durante todo o módulo 2, durante alguns outros módulos. A gente vai compreender como é que o governo influencia. Segundo Keynes, ele disse que é importante o governo interfira na economia para tirar da crise. E aí nós temos diversos exemplos disso até hoje. Por exemplo, lá em 2009, segundo trimestre de 2009, a gente teve recessão técnica. O que é a recessão técnica? É quando o país não está, de fato, numa recessão muito grave, não vai cair menos 5%, mas já caiu menos 0,9%. Então, no segundo trimestre de 2009, a gente caiu menos 0,9% do PIB. O que foi que Lula fez? Lula reduziu o IPI da linha branca, reduziu o IPI dos automóveis e fez um maior volume de nomeação de servidores públicos. Só para vocês terem uma ideia, em 2009 e 2010, foram mais de 15 mil servidores federais que tomaram posse. Então, isso é uma intervenção do governo na economia. E aí, por isso as bancas gostam tanto. Porque é uma coisa que é contínua, o tempo todo isso acontece. E, além disso, está associada a uma teoria econômica que diz que, à medida que o governo gasta, é possível sair da crise. De fato, quando Lula reduziu o IPI, tanto da linha branca quanto da linha de automóveis, isso gerou um maior volume de consumo, todo mundo passou a comprar carro. Esse aumento no volume, no consumo, esse aumento no volume de automóveis fez com que houvesse geração de mais renda, mais consumo, mais empregos, e aí o Brasil saiu da crise, e isso é um fato. Então, o que é que a gente observa? Que a economia keynesiana, no formato mais geral, que a gente está vendo aqui, o formato mais inicial, ela foi empregada não só em 1929, mas até os dias atuais também. Então, o que eu quero que você observe hoje é que em 1929 as empresas produziram demais, segundo mandava a lei de Say, ou a lei de Serre. E aí, o que foi que aconteceu? Houve a superprodução em 1929, não tinha gente para comprar, e isso alimentou um círculo vicioso. Não tem gente para comprar, eu demito os meus empregados, gente mais pobre, sem dinheiro para comprar, demito mais gente, a gente fica esse ciclo vicioso. O que foi que Keynes disse? Que assim, se a gente fosse beber da fonte da teoria clássica, não seria possível sair da crise. E aí, o que ele fala? A partir de hoje, a gente não vai mais operar na teoria clássica, a gente vai agora operar numa nova ideia de economia. Essa nova ideia se batizou de economia keynesiana. São essas as principais características, são alguns exemplos de como essa economia está vigorando. É isso que eu preciso que você compreenda na aula de hoje. A economia keynesiana surge a partir da crise de 1929 e ela é vigente até hoje, logicamente com as suas evoluções. Então, existem aí, depois da teoria keynesiana, existem os neoclássicos, existem os neo-keynesianos e a teoria progride no sentido de cada vez de forma melhor explicar a realidade econômica. Vamos na lousa. O que é que eu preciso ainda que você veja? Para terminar a aula de hoje, nós temos uma aula mais curtinha em termos de videoaula comigo, mas eu trouxe um vídeo, Fear the Boom and the Bust. É um vídeo extremamente interessante que mostra em forma de rap. Foi um vídeo feito, acho que ano passado, 2010, né? A gente está em 2011, na gravação, que mostra como é que a teoria keynesiana surgiu e qual era a característica da economia clássica. Então, existem dois economistas, o Hayek, que é um representante já da ideia dos neoclássicos, e existe Keynes. E eles dois fazem um tipo de rap. É bem interessante que você observe, é rápido, então tem que ver com atenção, como é que existia essa contrapartida entre o que Keynes faz e o que Hayek faz. É com essa ideia desse videozinho que a gente vai retomar algumas vezes ao longo das diversas aulas, que eu encerro a aula de hoje, segunda aula do segundo módulo de economia keynesiana e economia de curto prazo,
A gente vai falar mais sobre a economia keynesiana, vai se aprofundar mais no assunto, mas só na aula que vem. A gente se encontra em breve. Até lá. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek? F.A. Hayek. With an H. Freddie. Yep. Keynes, Hey, listen, party at the Fed. Already? 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest rates. It's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, boost aggregate demand. C-I-G, altogether gets to Y. Keep that total growing, watch the economy fly. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest rates. It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season, so forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction, that's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits, the bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theories made quite an impression. Revolution! I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it? I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics to change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by polls with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest rates. It's the animal spirits. The place you should study isn't the bust, it's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds, but it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real, consumption's up too, and the grasping for resources reveals there's too few. So
the boom turns to bust as the interest rates rise. For the cost of production, price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same, more incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap, just a broke banking system. I'm done, that's a wrap. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest No, rates. it's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. They've been going back and forth for a century.